Será que o óbvio é tão óbvio assim? Será que o meu óbvio é igual ao seu óbvio? Eu acho que não. Algum dia você já passou por alguma situação em que a pessoa diz pra você assim: não acredito que você não tá vendo isso. Mas é tão óbvio. E você se pergunta: óbvio? Tão óbvio assim? É óbvio pra ela, que entende aquele fenômeno, que aquela situação tem um significado para ela, que ela consegue perceber aquilo através de toda a sua construção, através do quê? Da sua realidade psíquica, de como essa realidade foi construída. Aquilo faz sentido para ela, aquilo tem um significado para ela, que não tem para mim, que não tem para você. Se a gente compreendesse isso, as nossas relações elas seriam muito mais fluidas, porque nós teríamos muito mais disponibilidade para explicar, nós teríamos muito mais paciência para dizer para a pessoa aquilo que nós precisamos. Mas a gente não tem muita paciência porque a gente acha que o outro, que a gente já deu todas as dicas e que o outro já entendeu, porque o que eu quero é tão óbvio. Então vamos tentar entender como é que isso funciona, como é que essa realidade psíquica ela se constrói, para a gente ter a dimensão de que ao ter essa compreensão, a gente pode melhorar as nossas relações. A gente tem o nosso meio, que é repleto de nos estímulos, né? Repleto de estímulos. O tempo inteiro está jogando estímulos para nós. A gente vai processando. Pode estar eu e você na mesma situação, no mesmo evento, ok? E esses estímulos chegam. Através de um processo senso-perceptivo, ou seja, nós vamos começar a decodificar esses estímulos que estão vindo do meio. No primeiro momento, a gente vai fazer isso da mesma maneira. Por quê? Porque nós vamos utilizar os nossos sentidos para fazer essa captação. E vamos utilizar o nosso sistema neurofisiológico para fazer isso. Ou seja, vamos captar esses estímulos e vamos começar o processamento deles. No segundo momento, esses estímulos, né, todo esse conteúdo que foi decodificado, né, nesse momento neurofisiológico, ele vai para as minhas funções cognitivas, que vão ser processadas. E nesse momento de processamento, ou seja, os processos mentais, eles nos permitem o quê? Receber, selecionar, armazenar, transformar e recuperar informações que vêm dos estímulos externos. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que os estímulos chegam, são decodificados aqui, né, nesse momento neurofisiológico, vão para os nossos processos cognitivos, né, onde eles vão ser o quê? Recebidos, né, já falamos, selecionados, armazenados, transformados e podem ser recuperados a partir de alguma necessidade. Então, que é a nossa memória, né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando que esse processo, todo esse movimento que vai acontecer, esse vai ser feito de forma diferenciada. Por quê? Porque nesse momento, cada um de nós vai significar de um jeito. Nesse momento, a gente já está falando do processo perceptivo. O que a gente fala desse processo de percepção? Aqui entra a subjetividade. Nós temos dois momentos, um momento objetivo e um momento subjetivo. Aqui a gente já está falando do subjetivo. É quando a gente está construindo a nossa identidade. É quando eu começo a ser diferente de você. É quando toda a minha estrutura de pensar, de sentir, as minhas necessidades, a minha emoção, tudo meu começa a ser diferente de você. Então a gente pode estar diante de um mesmo estímulo e termos sentimentos diferentes relacionados a ele. A gente pode pegar uma foto, por exemplo, de escola e estarmos nós, eu e você, e essa foto tem uma representatividade imensa para mim. E eu começo a me emocionar e você fala, chama por quê? Não tem nada. Mas a forma como eu percebo aquele momento é diferente da forma como você percebe. Então, nesse momento a gente está falando o quê? Que nós construímos e percebemos de formas diferentes. Portanto, o óbvio, o meu óbvio, vai ser diferente do seu. O que para mim vai ser talvez muito fácil de ser decodificado em algumas situações, para você vai ser mais difícil. Algumas habilidades que eu tenha, você pode não ter, e vice-versa. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão de que nós construímos, que nós vamos nos construindo, e num determinado momento nós nos tornamos diferentes, nos tornamos
únicos. Quando a gente tem esse entendimento dessa grandeza que somos, nós passamos a respeitar mais o outro, que é tão grandioso quanto a gente. E aí a gente começa a ter mais disponibilidade para dizer para ele aquilo que necessitamos, ou explicar para ele aquilo que até aquele momento é tão óbvio para a gente. A ter paciência com aquele que ainda não consegue compreender aquilo que para a gente já está mais do que explícito. Isso se torna um processo natural. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. E não esperar que o outro perceba aquilo que a gente precisa. Se eu preciso que o outro faça alguma coisa, eu não espero que isso fique óbvio para ele. Porque pode ser que não fique óbvio nunca. Eu vou lá e digo. Eu preciso que você... Eu tenho essas necessidades. Eu vou lá e digo. Quando eu insisto que o óbvio, né, que isso é tão óbvio, na verdade eu inicio um processo de desqualificação da capacidade de percepção do outro. Quando na realidade ele tem uma série de influências que impossibilitam ele de ter aquele olhar. Quando a gente faz terapia de casal ou de família, a gente percebe isso muito bem. Às vezes irmãos são criados pelos mesmos pais, dentro de um mesmo contexto, com diferença pouca de idade. Mas eles percebem esses pais, eles percebem essas relações de formas diferentes. É disso que a gente está falando. Então eu espero que a partir de agora a gente contextualize, a gente pergunte, a gente não se prenda naquilo que é óbvio, porque o que pode ser óbvio para mim pode não ser para você. Por quê? Porque eu tenho a minha realidade psíquica, a minha maneira de perceber o mundo e você tem a sua. A gente respeitando a nossa realidade psíquica, a nossa individualidade, aquilo que somos, nós vamos conseguir ter relações muito mais fluidas e muito mais saudáveis. Então é isso. Vamos cuidar das nossas relações com carinho, tomar cuidado com os óbvios que nos apresentam e a gente se vê no próximo vídeo. Peço para vocês que se inscrevam no canal, acionem o sininho, curtam o vídeo e se vocês acharem que ele pode ser útil para alguém, compartilhem. Um beijo enorme para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até!